Glória a Deus, aleluia. Salve os irmãos na paz do Senhor Jesus. Mais um áudio aqui sendo gravado no quadro Aprendendo com a Bíblia. Está aqui comigo a minha mãe, seu Evandro, aí no estado de São Paulo, e eu estou aqui na Itália. Né, mamãe, seu Evandro, Pai do Senhor, sempre. Paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Sempre aqui comigo na palavra do Senhor. Traga a mensagem do Aprendendo da Bíblia aqui para os ouvintes, para todos que ouvirem, né? Para minha mãe também, para o Evandro. Mas a minha força vem de Deus, mas a minha motivação aqui está na minha mãe e no seu Evandro. Louvado seja Deus, que a gente sempre faz esse quadro por aqui e o Espírito Santo nos usa aqui para estar trazendo essa mensagem, sempre essa palavra para você. Se você gostar, compartilhe o link do YouTube. Você pode estar compartilhando o link do YouTube, enviando o áudio também para outras pessoas, tá bom? Faça o seu trabalho de uma boa obra, né? A obra do trabalho da boa obra não é somente limpar a igreja, passar pano, não. A obra do Senhor Jesus é quando você faz o ID dentro do Senhor Jesus. Faz o ID, um vídeo que você envia, um áudio que você envia do Senhor Jesus, uma palavra, né? Uma ajuda, sempre isso é obra. Deus abençoe você, meus queridos irmãos, louvado seja Deus. Então hoje aqui, meus queridos irmãos, hoje eu quero compartilhar aqui uma palavra poderosa que Deus colocou no meu coração, baseada aqui na história do profeta Eliseu. Sempre aqui no Aprendendo com a Bíblia, no quadro Aprendendo com a Bíblia, a gente traz histórias, né? Traz contos e traz aqui uma aplicação, né? Para o dia da nossa vida, nos dias de hoje. Então hoje que eu quero compartilhar aqui, baseado na história do profeta Eliseu, compartilhar essa história com vocês e ter muito aprendizado dentro dessa história, tá bom? Louvado seja Deus. Essa história aqui está escrita aqui em 2 Reis, no livro de 2 Reis, no capítulo 3, pode ler inteiro, tá bom? Mas a gente vai basear mais aqui no capítulo 3, versículo 16, versículo 17, onde o nosso Deus, o Todo-Poderoso, através de Eliseu aqui, do profeta, ele dá uma orientação inusitada aos reis de Israel, o rei de Judá e o rei de Israel e o rei de Edom. E esses três reis, né, eles enfrentavam uma grande crise. Eles estavam no deserto, sem água ali no deserto, sem água ali para os soldados. Eu gosto muito dessa história aqui, que era muita motivação para nós, hein? Os soldados estavam ali sem água, para tomar, os animais sem água, né? As suas necessidades básicas. E no meio dessa dificuldade, a palavra de Deus chega ali trazendo uma ordem que parecia fora de contexto, né? Parecia até absurda. A palavra da ordem que Deus usou o profeta ali para dar era: cavem covas. Você já pensou? Você está numa situação difícil, você tem que trabalhar, se esforçar ainda mais, né? Então, muitas das vezes, daqui a pouco você vai entender a história, tá bom? Muitas das vezes, Deus, ele chama nós para agir com fé. Por isso que ele mandou cavar mais covas ali, né? Deus, ele chama nós para agir com fé. Mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor, elas são contrárias, né? São contrárias. Talvez você aí esteja aí enfrentando, vamos supor, um deserto na sua vida. Talvez você esteja enfrentando problemas financeiros, enfermidade, crises, né, no casamento, não sei, momentos em que parece que não tem mais solução para você. Mas eu te digo uma coisa, louvado seja Deus, né? Essa palavra aqui, hoje dessa história, essa palavra é para você. Você que está ouvindo essa mensagem, é para você essa mensagem, tá bom? Hoje Deus, ele te chama, você, meu querido, minha querida irmã, ele chama nós para cavar covas em fé, confiando que ele é o Deus que faz o impossível. Possível você faz, mas o impossível é o nosso Deus. Então aqui a história aqui do profeta Eliseu, essa história, ela começa com o rei de Israel se unindo ao rei de Judá e também com o rei de Edom.
e para ali lutar contra os moabitas. Eles pelejavam a batalha, eles pelejavam ali essa batalha, porém, para eles ter essa peleja, eles tinham que passar por esse vale. Mas, na verdade, eles nem pelejavam, viu, igreja? Eles nem pelejaram, né? Se você ler toda a história, você vai entender lá. Então, eles planejaram ali a batalha, né? Os 3 reis planejaram. Mas eles esqueceram, quando eles planejaram, antes de sair para a guerra, eles esqueceram de um detalhe essencial. Eles esqueceram os suprimentos para o exército. E no meio do caminho faltou água para eles beberem. Já pensou? Faltou água. E o desespero tomou conta. O interessante aqui é notar que, embora fossem 3 reis poderosos, eles não podiam controlar algo tão básico como a água. Será que não? O que você acha? Esquecer a água? Você está indo para a guerra, né? E isso aqui nos ensina que há situações na vida que nem o poder, né? Que nem o poder, nem a sabedoria ou recursos humanos, eles podem resolver. Tem situações que não, né? E há momentos em que nós somos levados a reconhecer a nossa total dependência de Deus. Deus, ele nos leva, às vezes, para essa situação. Talvez você esteja aí em um momento assim, como eu acabei de dizer, dificuldade, crise financeira, um momento que você não está tendo condição nenhuma, onde os seus recursos se esgotaram e você não sabe mais o que fazer. Mas veja aqui o que aconteceu com essa história. Esses reis buscaram um homem, ou aliás, um homem de Deus. Quem? O Eliseu, o profeta. Eliseu. E ele trouxe a palavra do Senhor, o profeta Eliseu, ali para eles. Olha o que o profeta Eliseu disse. Eliseu, ele disse assim: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de água, e beberei vós, os vosso gado e os vossos animais. Ó, irmão, eles estavam num deserto. Deserto, sabe o que tem no deserto? Só areia. Aquele areião, aquele sol quente, escaldante. Já pensou? Aquele sol quente, era ali que estava a situação. Depois você lê a história lá na Bíblia, que você vai ver. Eles estavam num deserto areioso. E Deus falou para ele: fazeis neste vale, nesse deserto, nessa areia, nesse sol quente, façam muitas covas. Não é pouca, não, muitas. E Deus, ele profetizou algo aqui. Deus falou assim: ó, vocês não vão sentir vento, mas você faz a sua parte. Vocês vão cavar as covas. Vocês não vão sentir vento, você não vai ver chuva, mas esse vale vai encher de água. E você vai beber água. Os seus animais vão beber água. Gente do céu, povo de Deus, mamãe do céu, a mamãe está aqui, não está no céu, mamãe e seu Evandro. Olhando aqui para essa história na Bíblia, humanamente aqui, o que o Eliseu, que o profeta pediu, parecia loucura. Já estavam os animais morrendo, as pessoas, os soldados estavam morrendo. E ter que cavar cova no sol quente, na areia, aquele areião do deserto. E o Eliseu pediu isso, parecia loucura, né? Eles estavam no deserto, sem sinal de chuva, olhava para cima, só via aquele sol escaldante. E a ordem era o quê? Cavar covas. Você já pensou, se olhar para o céu e não ver nenhuma nuvem, você fala: vou cavar cova aqui que vai chover. Se não tem, que a gente olha para o céu, a gente vê quando tem nuvem, né, para chover. E a ordem era cavar covas. Mas aqui está um segredo do milagre, viu, irmão? Minha irmã, você que precisa desse milagre, que eu falei para você que essa palavra vai mudar a tua história. Aqui está um segredo do milagre. Deus, ele estava o quê? Testando a fé e a obediência daquele povo. Deus, às vezes, ele testa nós no momento de dificuldade. Ali que quando você estiver passando a luta, é a mesma coisa, né?
Lembra de Deus. O que nós aprendemos com isso, de ver essa história? Nós aprendemos aqui primeiro, a fé, a nossa fé, ela exige uma ação antes de nós vermos o resultado. A fé, ela exige isso. Por isso que lá em Hebreu diz que o firme fundamento da fé, né, das coisas, a fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas que se espera. Então, a fé, ela exige que você, uma ação sua, antes de você ver o resultado. Deus não mandou a água, olha bem para a história, depois lá no capítulo, onde você vai ler aqui comigo, Deus, ele não mandou a água antes de eles cavarem as covas. Deus não mandou. O sol estava lá escardente. Ele exigiu uma atitude de quê? Uma atitude de fé. Muitas das vezes Deus nos chama a agir antes de nós vermos um milagre. Muitas das vezes Deus chama você, para você agir antes de você ver o milagre acontecendo. Daqui a pouco eu vou trazer algumas histórias para você entender também dentro disso. Talvez ele esteja pedindo que você ore mais, o nosso Deus. Que você confie mais. Que você prepare o terreno, mesmo quando tudo parece contrário, mas você prepara o terreno ali. Dentro daquilo que está impossível, você começa a fazer aquilo que Deus que você tem vontade, que vai realizar o milagre. Segundo passo, obediência. Obediência, eu sempre digo que obediência gera milagre. A obediência traz resultados, né? Resultados sobrenaturais. Imagine se aqueles homens tivessem desobedecido a Deus. Quando Deus usou o profeta para falar com eles, eles não tivessem obedecido. Imagine, se eles não tivessem cavado as covas, a água, meu irmão, simplesmente não teria aonde se acumular. Como que ia acumular água? No deserto, a água ia cair naquele areião e a água ia para onde? Escorrer e ia embora, ia sumir. Por isso Deus deu a ordem para escavar água. Eu só vou mandar quando você estiver preparado para você receber o milagre. Porque não adianta mandar o milagre para você se você não está preparado para receber. Então, aqui a água não teria onde se acumular. E quantas vezes, Deus, ele quer derramar bênção na nossa vida, mas nós não estamos preparados. Por quê? Porque não obedecemos à sua direção. Deus, ele trabalha de maneira inesperadas na nossa vida. O profeta Eliseu deixou bem claro. Olha que Deus falou através da boca do profeta Eliseu. Não sentireis vento, nem vereis chuva. Ou seja, o milagre de Deus não seguiria os padrões humanos. Deus é especialista em surpreender a gente. Deus, ele trabalha no silêncio. Deus, ele trabalha nos bastidores. E Deus, vou dizer para você, ele nunca falha. Nunca falha. Imagine, vou dar um exemplo para você aqui. Imagine uma pessoa que está desempregada há meses. Ela ora, mas nada acontece. Aí um dia, ela sente no coração que deve preparar um currículo atualizado e enviar para uma empresa, ou para várias empresas. Mesmo sem resposta, ela vai enviar. Isso daí significa o quê? É cavar covas. Ela está fazendo a parte dela. É tomar atitude de fé, mesmo sem ver sinais de mudança. Porque tem pessoas que desistem, mandam um currículo a vez e para, não manda mais. Ou talvez pense em alguém que enfrenta um casamento em crise. Deus manda essa pessoa buscar a reconciliação, investir no diálogo, mesmo quando o cônjuge dela parece distante. E isso daí o que é? Isso é cavar covas. É fácil procurar essa reconciliação? Não, é difícil. Mas é cavar covas.
O milagre vem depois. É agir na confiança de que Deus pode trazer a restauração. Nós precisamos aprender a confiar no sobrenatural de Deus. Você não verá sinais visíveis, nem vento, nem chuva, mas de repente o vale se encherá de água, é o que o profeta falou ali. Vou contar uma história para você aqui. Um fazendeiro que enfrentava uma seca terrível. Esse fazendeiro, ele orava diariamente pedindo chuva, mas nada acontecia. Um dia esse fazendeiro, ele começou a preparar o terreno como se fosse plantar, mesmo sem uma gota de água no céu caindo. Ele resolveu preparar o terreno. Os vizinhos que olhavam em volta, que andavam por ali, os vizinhos riam dele, tiravam o sarro dele. Você perdeu o juízo? Não tem chuva? Por que você está plantando, seu louco? Mas ele respondia sempre: eu não controlo a chuva, mas eu controlo a minha preparação. Quando Deus enviar a chuva, eu estarei pronto. E pouco tempo depois que ele fez essa plantação, no tempo seco, a chuva ela veio. Mas enquanto ele orava e não plantava, a seca estava lá. A seca estava lá. E aquele homem, ele colheu abundantemente. Enquanto os outros, os fazendeiros de volta, não colheram nada. Sabe por quê? Porque eles não haviam preparado o terreno e não tinham plantado. A Bíblia diz que aquele que olha o vento e não planta, não semeia, também não colhe. Então, essa história aqui nos ensina a importância de nós agirmos em fé, mesmo quando nós não vemos resultados na nossa vida, resultados imediatos. Eu quero profetizar aqui que, em nome de Jesus Cristo, que os vales secos da tua vida começarão a se encher de água. Os recursos que você precisa, a provisão que você espera, estão vindo de formas inesperadas para você. Confia em Deus, cave as covas, porque Deus, o poderoso, ele é fiel para cumprir as suas promessas na sua vida. Eu quero declarar aqui, em nome de Jesus Cristo, quero declarar que Deus está abrindo caminhos no deserto da sua vida neste momento. Aos olhos humanos, não há vento nem chuva, mas o Senhor, ele está preparando um milagre silencioso para você. Você verá a glória de Deus. Receba essa palavra do Senhor. A sua obediência será recompensada. Assim como o exército ali, que a Bíblia nos conta, do profeta Eliseu, dessa história, como o exército ali beberam água, beberam da água que veio do nada, apareceu do nada a água, você verá a abundância do Senhor na sua casa, na sua família e em todas as áreas da sua vida. Só para nós terminarmos aqui esta mensagem poderosa de Deus. Hoje Deus, ele está nos desafiando a agir em fé e obediência na direção dele. Mesmo quando tudo está parecendo ao contrário na sua vida, sem solução, sem saída, o que ele está pedindo de você para que você faça é pouco. Quais são as covas que você precisa cavar em oração? Quais são as covas que você precisa cavar em atitude e em confiança? Quais são? Você sabe. Lembre-se, o mesmo Deus que fez aquele milagre no vale, ali no vale seco, naquele deserto, se encher de água, é o mesmo Deus que está com você aí do seu lado, que está ouvindo essa mensagem. O nosso Deus, ele não mudou. Creia no impossível. Cave covas em fé e prepare-se para o sobrenatural de Deus na sua vida. Amém? Que Deus abençoe, vai ficar muito longo, mas vamos parar por aqui e fazer oração em nome de Jesus. Então, cave covas. Lá só caiu chuva
O milagre aconteceu depois que as covas estavam prontas, porque senão não tinha reservatório de água. Não tinha, a água ia cair e eles não iam ter como beber. Para tomar água, eles tinham que cavar as covas. Para você receber o seu milagre, você faça a sua parte. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor, meu Deus, é o Deus que faz o impossível, meu Pai. Senhor dos exércitos, Deus poderoso, Deus grande. Pai, quando ajuda-nos, a Deus, a agir em fé, mesmo quando, meu Deus, nós não vemos sinais visíveis, meu Pai, de mudança. Nos ajuda, Espírito Santo. Meu Deus, nos ensina a confiar, meu Pai, mais na Tua palavra, meu Pai. Meu Pai, nos ensina, Senhor, a preparar, meu Deus, o terreno para o Teu milagre acontecer nas nossas vidas, Pai. Às vezes o milagre está tão perto e nós não sabemos o que temos que fazer, meu Deus, para receber isso de Ti. Pai, nós cremos, meu Deus, que o Senhor é fiel para cumprir o que prometeu. Pai, eu quero abençoar os ouvintes, meu Pai, desta mensagem. Meu Deus, como foi profetizado o milagre na vida deles, meu Pai. Eu não posso fazer, mas que teu nome seja glorificado na vida desta pessoa. Para honra e glória no teu santo nome, meu Pai, é que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus.